Os destaques desta edição. Irresponsabilidade. Entre Natal e Ano Novo, mais de 170 motoristas embriagados são flagrados. Conta de luz pode ficar mais barata com tarifa branca. Começa a valer limite para a compra de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos que vendem produtos livres de impostos. Coreia do Norte diz que o mundo vai testemunhar nova arma estratégica. Homem morre após ser atropelado na Torquato Tapajós. Adolescente de 17 anos é o primeiro a ser assassinado em 2020 com 7 tiros no bairro da Compensa. Homem é morto a facadas e com cacetadas na cabeça no Tancredo Neves. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h47. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia fica parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. O Clima Tempo fala que é de 80% a chance de chover 20 milímetros com temperatura máxima de 32 graus. O dia amanhece com 24 graus e 96% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 8 km/h de velocidade. É quinta-feira, 2 de janeiro. Primeiro dia útil de 2020 que por ser bissexto terá 366 dias. Dia de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno. Na mitologia, dia de Inanna, deusa suméria, mãe do vinho e dos grãos. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagem. Datas e fatos. Registros da história. 1825, Brasil e Argentina iniciam a Guerra Cisplatina pela posse da Banda Oriental, atual Uruguai. 1960, o senador John Fitzgerald Kennedy anuncia a nomeação à candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. 1984, 5 barcos iranianos são atacados e destruídos pela Armada do Iraque no Golfo Pérsico. Em 2 de janeiro de 1987, Ulisses Silveira Guimarães assumia a presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Tornou-se presidente do PMDB em 1980 e sempre foi considerado um dos maiores representantes na busca pela democracia do Brasil. Morreu em acidente de helicóptero em 12 de outubro de 1992. O seu corpo nunca foi encontrado. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. Passadas as festas de fim de ano, hoje é o primeiro dia útil do ano e o comércio em geral, bancos, shoppings e repartições públicas do estado, município e federais voltam a funcionar em seus horários de costume. A Prefeitura de Manaus oferece a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira 14 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, da Avenida Constantino Nery no São Geraldo e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira. Ouvintes sentindo a falta do Alberto Pellegrini, muitas perguntas aqui através das redes sociais. Pellegrini curte períodos de férias, por favor. 5h51 em Manaus. Eduardo, o seu Francisco esteve aqui, Francisco Nascimento de Melo, está aqui na Rádio Difusora e ele está aflito porque está sem condições até de se alimentar, com problemas de saúde e teve o seu pedido de aposentadoria negado pelo INSS. Ele recorreu, o seu Francisco Nascimento Melo, e ele diz aqui que o documento do benefício dele, a comunicação de decisão de número 10.226.61.061.9, número do benefício 6297.411.275, o número do requerimento, vou divulgar aqui tudo, 19.888.7054. O nome dele é Francisco Nascimento de Melo, ele reside na Itaúba, 903, bairro Jorge Teixeira, terceira etapa. Ele pediu o benefício, o auxílio dele por doença e foi indeferido. Diz que não constataram incapacidade laborativa, mas ele tem todos os laudos que atestam que realmente ele não tem condições para o trabalho. Ele recorreu e acontece que desde que ele recorreu disseram que o benefício está em atraso para análise. Mandaram ligar para o 135, ele diz que não consegue contato através desse telefone.
às vezes fica muito difícil realmente. Tem que ligar de orelhão, inclusive. Eu acho que qualquer telefone convencional, desde que não seja o celular, não é isso, Eduardo? É verdade, deveria, pelo menos em tese, deveria ser assim. E tem ligado muito para o 135, pediram para ele ligar e para que ele pudesse ter uma resposta que deveria ser dada. Ele deu entrada no dia 31/10/2019, pedindo que fosse parado o que o INSS havia dito com relação à não constatação de incapacidade laborativa e indeferindo o seu pedido de aposentadoria. Ele deu entrada na reclamação recorrendo no dia 30/10/2019 e teriam que dar resposta para ele até o dia 16 de dezembro e até hoje isso não aconteceu. Vamos esperar uma resposta do INSS sobre esse assunto que envolve o senhor Francisco Nascimento Melo, que reivindica sua aposentadoria depois de ser negada pelo INSS, e ele recorreu e agora está esperando a decisão, está aflito e a decisão não saiu até o momento. 5:53 em Manaus. A Secretaria de Estado de Administração e Gestão lançou uma página com informações a respeito do recadastramento obrigatório para mais de 100 mil agentes públicos do governo do Amazonas, ativos e inativos, que deverão passar pelo procedimento. O recadastramento já começa no próximo dia 13 para nascidos no mês de janeiro e será feito em postos de atendimento e agências do Bradesco. Quem não se recadastrar terá o salário suspenso até se regularizar junto ao Estado. Iranduba faz entrega de títulos de terra e veículos. No último dia de 2019, o prefeito Francisco Gomes entregou os primeiros 12 títulos definitivos de imóveis da zona urbana expedidos pela prefeitura de Iranduba após o governo federal ter repassado ao município o domínio sobre as terras locais. O secretário municipal de Habitação Popular e Regularização Fundiária, Juscelino Mendonça, explicou que antes a prefeitura não podia expedir títulos de imóveis porque não tinha autonomia sobre as terras da cidade. Francisco Gomes também fez a entrega de 2 carros tipo Voyage e uma picape Ranger à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o secretário da Censa, Leandro Souza, os 2 veículos pequenos vão reforçar as ações da atenção básica, apoiando em especial as equipes da Estratégia de Saúde da Família. Já a picape vai ser destinada ao Centro de Atenção Psicossocial CAPS. Ainda segundo Leandro Souza, a Secretaria Municipal de Saúde receberá também 2 micro-ônibus neste ano de 2020. Por sua vez, a Secretaria de Assistência Social Thelma Viana também recebeu das mãos do prefeito Francisco Gomes a chave de um veículo novo que vai ser utilizado pelas equipes da SEMAS. O prefeito entregou ainda um micro-ônibus ao secretário municipal de Educação, Hamilton Gadelha. De acordo com Francisco Gomes, no total são 4 ônibus novos para serem utilizados no transporte escolar, incluindo um que foi disponibilizado para atender o público assistido pela APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Na ocasião, Francisco Gomes recomendou que os secretários das pastas contempladas orientem os respectivos condutores para que cuidem bem dos veículos recebidos, evitando que aconteça como no início da atual gestão, quando, segundo o prefeito, foram encontrados veículos sucateados, outros depenados e até um ônibus abandonado dentro do mato à margem da rodovia Carlos Braga. Esse carro é do povo, então nós temos que cuidar bem, porque nós recebemos para isso. Daqui a um ano eu estou entregando esses carros todinho pro próximo prefeito que quer assumir a prefeitura de Jota. Ele não vai receber nenhum ônibus por dentro do mato escondido, não. Ele vai receber, sim, da mão desse prefeito, desse caboclo que está aqui. Porque nós não vamos destruir, nós vamos sim cuidar, conservar, para que ele possa servir anos e anos para a população irandubense. Os veículos adquiridos pela prefeitura de Iranduba e os que ainda virão este ano foram frutos de emendas parlamentares destinadas ao município. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo sujeito a instabilidade e temperatura de 24 graus.
O planejamento da Secretaria de Estado de Saúde para garantir o funcionamento das 26 unidades de urgência e emergência da capital proporcionou um Réveillon tranquilo em relação ao atendimento à população. Cerca de 1.000 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, foram escalados para o plantão nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, e quarta-feira, dia 1º de janeiro, conforme Ian Suzano. No Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo foram realizados 589 atendimentos de urgência e emergência, dentre eles 27 de quedas, 23 de acidentes de trânsito e 21 de mal-estar. Nas ocorrências do João Lúcio se destacaram um acidente de moto e agressões físicas. Um ferimento por arma de fogo na cabeça foi o atendimento mais grave. No Hospital 28 de Agosto, de acordo com a Gerência de Urgência e Emergência, houve grande procura, porém sem maiores gravidades. Já nos serviços de pronto atendimento, os SPAs, que possuem infraestrutura para o atendimento de urgência e emergência de baixa complexidade, a maioria dos atendimentos foi de pacientes característicos de atenção básica. A maternidade Ana Braga, que realiza 5.098 partos mensais, foi a unidade em que nasceu o primeiro bebê de 2020 em maternidades da rede estadual aqui em Manaus. A paciente Rosiane Lacerda deu entrada na maternidade em trabalho de parto às 22 horas desta terça-feira, dia 31, e deu à luz a Nicolas Douglas, que nasceu aos 49 minutos do dia 1º por meio de parto normal. Nas semanas do Natal e Ano Novo, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas alcançou 7.698 pessoas durante as ações de fiscalização e educação de trânsito realizadas em várias partes da cidade. No período foram flagrados 179 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e foram presas 13 pessoas pelo crime de embriaguez ao volante. Durante todo o mês de dezembro foram flagrados 300 motoristas completamente bêbados, adernados a bom bordo com o porão cheio d'água. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira pelo diretor-presidente do Detran, Aênio Rodrigues de Sá, que também apresentou os resultados das operações realizadas na noite de fim de ano. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas registrou 8 ocorrências durante a Operação Réveillon 2019-2020, sendo 5 de atendimento pré-hospitalar, 2 incêndios em comércios e 1 corte de árvore. A cota de captura do pirarucu teve aumento de 29% durante o ano de 2019, passando de 36.480 peixes em 2018 para 47.063 nas unidades de conservação e áreas de manejo permitido por acordo de pesca, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O aumento, segundo a pasta, beneficiou mais de 1.200 famílias ribeirinhas, gerando renda e garantindo a conservação da espécie na natureza. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação e Desporto para contratação temporária de 2.868 professores. A remuneração é de R$4.349,50 para a jornada de 40 horas semanais. Mais de 3.400 vagas são ofertadas em concursos públicos e processos seletivos simplificados no Amazonas neste mês de janeiro. As oportunidades são para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, Prefeitura de Boca do Acre, Itacoatiara, Itamaraty e Tefé. E esses salários chegam a R$10 mil. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição do processo desejado. As inscrições podem ser realizadas até às 16 horas do dia 6 de janeiro, observando o horário oficial de Manaus pelo site da banca organizadora. A Prefeitura de Boca do Acre divulgou a abertura de processo seletivo para o preenchimento de 145 vagas na Secretaria Municipal de Educação. Já a Prefeitura de Itacoatiara publicou edital no processo seletivo para a contratação de 236 professores de educação infantil do 1º ao 5º ano e de 6º ao 9º ano em caráter temporário. São 298 vagas para a zona rural e 28 para a zona urbana. Conforme o edital, os salários variam de R$1.278,86 a R$2.557,73, com jornada de trabalho de 20 horas a 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas no período de 6 a 8 de janeiro, no horário de 8h30 às 12 horas e das 15 às 17 horas, na Secretaria Municipal de Educação. Já a Prefeitura de Itamaraty também está com processo seletivo aberto para preenchimento de 138 vagas em níveis fundamental, médio e superior. O período de inscrições tem início amanhã e se encerra em 3 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação do município de Tefé publicou edital do processo seletivo simplificado
identificado também para contratação temporária e preenchimento de cadastro de reserva de pedagogo e professor em diversas áreas. As inscrições devem ser realizadas no período de 10 a 15 de janeiro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. O ano de 2020 promete mais dias de descanso do que 2019, Eduardo. Dos 12 feriados nacionais, 11 caem em dia de semana e 10 podem ser emendados com sábados e domingos. Que beleza. Os amazonenses vão contar ainda com 3 feriados estaduais, sendo um em dia de semana. As exceções aos feriados colados ao fim de semana são 1º de janeiro, com fraternização universal, caindo em uma quarta-feira, 21 de abril, Tiradentes, e será em uma terça-feira, e o Corpus Christi, 11 de junho, que sempre cai às quintas-feiras, 60 dias após a Páscoa. Já em relação aos feriados estaduais, a exceção é o dia da padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, que vai cair numa terça-feira. Páscoa e Carnaval são feriados alongados em todos os anos. A Paixão de Cristo, sexta-feira, será no dia 10 de abril. A segunda-feira e a terça-feira de Carnaval cairão nos dias 24 e 25 de fevereiro, respectivamente. Além desses dias, os brasileiros poderão emendar com o fim de semana o dia do trabalho, 1º de maio, que cai numa sexta-feira, assim como o Natal, 25 de dezembro. Para os amazonenses, ainda o Dia da Consciência Negra, que será comemorado também em uma sexta-feira, 20 de novembro. Para quem não gosta das segundas-feiras, a boa notícia é que os feriados da independência do Brasil, 7 de setembro, de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro e de finado, 2 de novembro, cairão nesse dia da semana. Com tanto feriado, há quem preveja perdas econômicas. O varejo nacional deve deixar de faturar 11,8 bilhões em 2020 por causa de feriados nacionais e pontes ao longo do ano. O total é 53% maior do que a perda prevista para 2019 de 7,6 bilhões de reais, com tanto feriado, com tanta gente sem fazer nada. Polícia. O homem identificado como Jefferson Bastos foi preso ontem à noite junto com um amigo no momento que usavam drogas no bairro Nova Cidade. Segundo militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária, a equipe foi acionada para verificar a denúncia de tráfico de drogas em via pública. Na reclamação, a denunciante relatava que um bando estava usando drogas e comercializando. Ainda de acordo com a polícia, os militares foram encaminhados para verificar a veracidade. Ao chegar no local, avistaram Jefferson e um amigo vendendo entorpecentes. Durante a abordagem, foi constatado que Jefferson já possuía mandado de prisão por homicídio. O outro homem estava em posse de uma porção de drogas. O caso, junto com os presos, foram levados para a delegacia, onde Jefferson aguardará para ser levado para uma cadeia do Amazonas. Já o amigo passará, como sempre, pela famosíssima audiência de custódia. Kedson Carvalho da Silva, de 35 anos, foi morto ontem por volta das 6 horas na rua Bernardo Cabral, Tancredo Neves. De acordo com o delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, Guilherme Antoniazzi, que foi ao local do crime, Kedson foi assassinado com 3 facadas e uma cacetada na cabeça e morreu na hora. Segundo o que foi apurado pela Polícia Civil, a vítima morava pelas redondezas, era usuário de drogas e momentos antes do crime foi visto bebendo com outros homens ainda não identificados. Os mesmos teriam se desentendido e um deles acabou matando o Kedson. Após o acidente, ainda de acordo com populares, acontecido ontem na Torquato Tapajós, o condutor de um veículo ficou em estado de choque, parou o carro próximo do local e ligou para os familiares dele. Minutos depois, ele foi conduzido para o 12º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento. O homem foi atropelado na Torquato Tapajós e morreu na hora. O Departamento de Polícia Técnico-Científica, DPTC, chegou ao local para apurar as condições preliminares da morte da vítima. O corpo foi retirado do local pela equipe do Instituto Médico Legal. A primeira vítima de homicídio de 2020 é o adolescente Josimar Santos Souza, de 17 anos, que por volta das 5 horas da manhã foi executado com 7 tiros pelo corpo. O crime ocorreu no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. O mesmo ainda foi socorrido com vida e levado para o serviço de pronto atendimento Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme registro do Centro Integrado de Operações de Segurança CIOPS, as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas, assim como os autores dos disparos que mataram o adolescente. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ontem, familiares da vítima não quiseram dar nenhuma informação sobre como aconteceu o crime. Esportes.
Tóquio entrou em 2020 promovendo o primeiro evento esportivo do Estádio Olímpico, palco principal dos Jogos, e que receberá as cerimônias de abertura, encerramento, disputas de atletismo e partidas de futebol, inclusive da Paralímpica. Em campo, Vissel Kobe de Andrés Iniesta, Davi Villa e Lucas Podolski ganhou do Kashima Antlers por 2-0 e foi campeão da Copa do Imperador. O evento teste foi um sucesso e o principal cartão postal dos Jogos de Tóquio entrou na contagem regressiva. Cruzeiro tem de pagar mais de 1 milhão a Thiago Neves até fevereiro por desempenho em 2019. A obrigação está prevista em aditivo do contrato do meia cruzeirense assinados em janeiro de 2019. Bonificações ao jogador são comuns desde o primeiro contrato assinado com o Cruzeiro. Novela Neymar Barcelona volta a esquentar o noticiário na Catalunha. Craque brasileiro é capa dos jornais Esporte e Mundo Deportivo, que aposta em nova tentativa do clube espanhol em contratar o jogador. O início de janeiro no calendário traz para a agenda esportiva a Copa São Paulo de Futebol, que começará nesta quinta-feira com a realização de 8 jogos. Para esta temporada, a grande novidade é a transmissão de 100% das partidas do torneio, esvaziado pela desistência de última hora do Flamengo. O atual campeão da Copa São Paulo é o São Paulo, que soma 4 títulos, mesmo número de Internacional e Flamengo. O maior vencedor, no entanto, é o Corinthians, que com 10, seguido de longe pelo Fluminense com 5 e na fila desde 1989. Santos e Atlético Mineiro com 3 e Ponte Preta, Nacional e Portuguesa com 2 também se destacam. Juventus, Cruzeiro, Guarani, Vasco, América de São Paulo, América Mineiro, Paulista, Roma, Barueri, Marília, Santo André, Figueirense completam o seleto, mas Democrático Clube, o grupo dos clubes que já faturaram a Copa São Paulo. Dentro de instantes acontecerá a troca na sonoplastia. Vai sair o Itamar Jardim e vai entrar o aniversariante de hoje, Hamilton Cabral. Últimas notícias. A chuva forte que começou a cair no fim da noite de ontem em Belo Horizonte durou praticamente toda a madrugada desta quinta-feira, causou transbordamento de córregos, interdição de avenidas e desabamento de barranco no quilômetro 470 do anel rodoviário. A marginal da pista do anel rodoviário sentido Rio de Janeiro, no bairro Jardim Montanhês, na região noroeste, seguia interditado até às 6h30 de hoje. Por pouco um carro não foi atingido. Ele ficou atolado em meio à lama. Um guincho chegou ao local para socorrer. No alto do barranco está localizada a Escola Estadual Bem-vinda de Carvalho, que segundo a polícia também estaria em risco. Desde a madrugada, a cidade está em risco geológico de acordo com a Defesa Civil. O alerta é emitido quando há iminência de deslizamentos de terra e desabamentos causados por encharcamento de solo. 6h19. O polo industrial de Manaus fechou 2019 com uma retomada do crescimento. Ao longo do ano, nunca se viu tanto otimismo entre a classe empresarial com a guinada na economia, principalmente a partir do segundo semestre. Juros a 4,5% e uma inflação abaixo de 3% deram mais fôlego às indústrias instaladas no Amazonas. E ainda um PIB, um produto interno bruto acima de 1%, abriram caminho para um 2020 mais próspero e promissor. E também a aprovação da reforma da Previdência criou as bases para espantar a crise que estagnou a atividade econômica anteriormente. Hoje o cenário se inverteu e coloca a Zona Franca de Manaus entre os maiores centros de atração de novos investimentos do país. A análise é do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes. De acordo com Alfredo Menezes, o ano de 2019 trouxe muitos benefícios ao Amazonas. O CAIS, o Conselho de Administração da SUFRAMA, aprovou 144 novos projetos industriais que vão gerar pelo menos 9.500 empregos diretos nos próximos 3 anos. São 3.000 novos postos de trabalho por ano. E os recursos são da ordem de 1,1 bilhão de dólares, o que corresponde a 5 bilhões de reais a serem investidos aqui na região. As medidas do governo Jair Bolsonaro restabeleceram a confiança da indústria e do empresariado em geral. Tudo isso dá a credibilidade e a certeza de que a Zona Franca de Manaus irá alavancar a sua economia com a maior atividade econômica, diz o superintendente, sem esconder o seu otimismo com um mercado operando a taxas menores e com projeção de um PIB em ascensão. Ao menos 3 pessoas morreram após uma cabeça d'água atingir um complexo de cachoeiras em Guapé, no sul de Minas Gerais, no início da tarde de ontem, informou a prefeitura. As vítimas, todas da mesma família, foram identificadas como Emerson Magalhães Couto, Áurea Carvalho Magalhães, Daphne Carvalho de Magalhães. Eles eram de Campos Gerais e estavam na cidade a passeio.
Um vídeo gravado por um banhista que estava no local mostra o momento em que a enxurrada atinge o complexo, matando essas pessoas. Os motoristas da região norte pagaram 8% mais caro pelo litro de gasolina em 2019, revela o último levantamento do IPTL, o índice de preços Ticket Log. O estudo analisou o comportamento dos preços dos combustíveis de janeiro a novembro e também revela que no mês passado o litro do combustível voltou a avançar 0,7% nas bombas, vendido a R$4,619. Ao longo do ano, o valor do etanol registrou variação de 5% na região. O último IPTL traz uma retrospectiva dos preços do norte durante o ano, sendo a gasolina o combustível que apresentou a maior variação na região, com o menor valor registrado em agosto, e o litro vendido à média de R$4,531 ante os R$4,905 encontrados nas bombas no mês de julho. A Universidade Federal do Amazonas divulgou no Diário Oficial da União, no último dia de 2019, o edital com as normas para a realização de um concurso público para o preenchimento de 28 vagas no cargo de professor com salário de R$9.600, segundo o site Arte Concursos. As vagas são para as disciplinas de educação psicológica, fundamentos da educação, ciências agrárias, esportes coletivos, gastroenterologia, anatomia patológica geral e específica, medicina preventiva e social e saúde familiar, medicina ou saúde coletiva, design, engenharia de petróleo e gás, petrologia, metamórfica, serviço social, farmácia, letras, comunicação, língua portuguesa, comunicação e prosa moderna, português instrumental, língua portuguesa, ensino de língua, educação, saúde da família, propedêutica, clínica médica, anatomia, matemática e ciências da saúde. As funções exigem graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestrado, em doutorado em alguns casos, e os vencimentos variam entre R$2.236,31 e R$9.600,92, acrescido de auxílio alimentação no valor de R$458, vale transporte, auxílio creche e pré-escolar no valor de R$321 por dependente menor de 6 anos. As inscrições devem ser realizadas das 10 horas do dia 27 de janeiro até as 17 horas do dia 28 de fevereiro deste ano pela internet, por meio deste endereço eletrônico www.progresp.ufam.edu.br. É bom lembrar que a taxa de inscrição varia entre R$90 e R$180. O concurso será realizado em 3 etapas: prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, prova didática de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos de caráter classificatório. A prova escrita será realizada nas cidades de Manaus, Itacoatiara, Parintins, Humaitá e Coari, na data provável de 30 de abril, em locais a serem divulgados por meio do site da UFAM. 6:24. A Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, fechou 2019 com um balanço positivo, espantando a crise que se arrastava desde os últimos 5 anos em todo o país. Só no segundo semestre do ano foram registrados sucessivos recordes de receitas, com crescimento robusto acima de 10%, segundo o secretário Alex Del Giglio. Em termos de arrecadação, foi um ano muito bom e tudo indica que 2020 repetirá o mesmo desempenho ou será até melhor que 2019, avalia o secretário. Considerando uma possibilidade de expansão do PIB para 2% neste novo ano, ele acredita que a receita do Amazonas deve avançar consideravelmente nos próximos 2 semestres. Além disso, soma-se a essa expectativa um valor de equilíbrio, maior equilíbrio do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede o índice de inflação e está abaixo da meta central estimada pelo governo central. O cenário macroeconômico nacional favorece novos investimentos, operando com juros mais baixos, o que deve beneficiar as contas do Estado e permitir um aumento maior na arrecadação em 2020. As expectativas são muito positivas, acrescenta o secretário de Estado da Fazenda. Segundo os índices oficiais, o PIB fechou 2019 em 0,9% ou 1%. Os últimos dados da Cefaz apontam que, no acumulado de janeiro a novembro de 2019, a receita tributária superou os R$10 milhões. Comparando com o igual período de 2018, a expansão foi de 11,59%.
Em novembro, o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que responde por 92% do que é arrecadado pelo Estado, aumentou 12,6%, que equivale a mais de R$928 mil contra os 982 mil já registrados no mesmo período de 2018. Desde ontem, os prefeitos estão proibidos de promover a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. A restrição faz parte do calendário das eleições de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno do pleito será realizado em 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 do mesmo mês. A partir do primeiro dia do ano também está proibido, segundo o calendário eleitoral, a execução de programas sociais por entidades nominalmente vinculadas a candidato ou por este mantida, ainda que autorizados em lei ou em execução orçamentária do exercício anterior. Desde ontem também, a administração pública está proibida de realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais, municipais que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos. A legislação eleitoral também determina que as entidades ou empresas que realizam pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou nos possíveis candidatos registrem as pesquisas no sistema de registro de pesquisas eleitorais. O registro deve ser feito em até 5 dias antes da divulgação das pesquisas. Enquanto isso, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, João Simões, disse que a reunião do Gabinete de Gestão Integrada do órgão para o pleito vai contar com a participação das polícias militar, civil e rodoviária federal, além da participação da empresa Amazonas Energia e empresas de ônibus que cuidam do transporte público da capital e do interior. 6h28. O piso nacional do magistério deve passar de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,15 em janeiro de 2020, um reajuste de 12,4%. A estimativa foi feita pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, com base em portaria publicada pelo governo federal no dia 23 de dezembro. A entidade reconhece a necessidade de valorização desses profissionais fundamentais para o desenvolvimento do país, mas alerta que os graves impactos à gestão da educação e às finanças municipais, que totalizam mais de 8,7 bilhões. Isso porque, pelos critérios atuais do reajuste, em que não há preocupação com as fontes de custeio, o crescimento do piso é muito acima da inflação ou de qualquer outra correção. Dessa forma, de 2009 até 2020, o aumento salarial para a categoria foi de 203,61%, enquanto o salário mínimo no mesmo período, por exemplo, teve reajuste de 121,7%. Atualmente, a Lei Federal 11.738/2008 determina a forma de cálculo do reajuste e indica que o piso salarial nacional para os professores do Magistério Público da Educação Básica deve ser atualizado anualmente no mês de janeiro. A economia brasileira deve finalmente entrar em uma rota de recuperação cíclica no biênio 2020-2021, tendo a política monetária expansionista como principal motor de crescimento. Com ganho de tração da demanda doméstica, continuidade da agenda de reformas, ainda que de forma parcial, e um ambiente externo menos adverso, a mediana das estimativas de 35 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor Data aponta que o Produto Interno Bruto PIB brasileiro vai crescer 2,3% neste ano, alta que deve acelerar para 2,8% no ano seguinte. Diferentemente do fim de 2018, quando o número considerável de instituições esperava expansão na casa de 3% para o PIB em 2019, o otimismo está mais contido desta vez. As previsões estão em sua maioria abaixo de 2,5%. 6h30. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Sindusco-AM, Frank Souza, considera que 2019 foi um ano de ajustes para o setor, em especial para o segmento imobiliário, com a maior oportunidade das empresas desovarem estoques e voltarem a apostar em lançamentos, graças à redução gradual da taxa básica de juros e à manutenção da inflação em patamares mais civilizados.
O recuo no custo do dinheiro proporcionou maior facilidade de acesso do consumidor para a compra de imóveis, assim como azeitou os balancetes das empresas, proporcionando maior oferta. As principais estradas do estado de São Paulo registram um tráfego intenso e pontos de lentidão na manhã de hoje após o Ano Novo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de São Paulo, cerca de 2 milhões de veículos deixaram a cidade em direção ao litoral e ao interior para as festas de fim de ano. Às 7 horas, hora de Brasília, as rodovias com os piores panoramas eram Padre Manuel da Nóbrega, com filas na saída da Praia Grande, imigrantes com lentidão na saída da Baixada Santista, um verdadeiro caos. 6h31. O presidente Jair Bolsonaro declarou na manhã do primeiro dia do ano que deseja começar bem 2020 sem falar com a imprensa. O chefe do executivo não parou para falar com jornalistas quando saiu do Palácio da Alvorada para cumprimentar o público e quando foi chamado pela imprensa respondeu: "Eu quero começar bem o ano." Usando uma camiseta do Futebol Clube Cascavel, de número 17, Bolsonaro saiu para cumprimentar brevemente o público em frente à residência presidencial. Não há previsão da agenda oficial de Bolsonaro para os próximos dias. Bolsonaro passou a virada para o 2020 no Palácio da Alvorada, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha do casal, a Laura, de 9 anos. Pelas redes sociais, o chefe do executivo desejou que o Brasil possa continuar seguindo o caminho da prosperidade e que este seja um ano tão vitorioso para o povo brasileiro quanto foi 2019. A Amazonas Tour, a empresa estadual de turismo do Amazonas, faz um balanço positivo de 2019. O segmento registrou uma expansão dos negócios, criou novos postos de trabalho e investiu na capacitação de profissionais, um dado que faz grande diferença na hora de receber os turistas. Foram muitas as conquistas no ano, segundo a pasta. Com base nesse desempenho, a empresa estima um 2020 mais promissor, com um cenário econômico que favorece a entrada de mais investimentos na Zona Franca de Manaus. As taxas de juros operam agora a 4,5%, a inflação deve oscilar entre 2% e 3% e o custo do Brasil registrou um dos menores níveis dos últimos 10 anos. Todos esses dados positivos preparam o terreno para um 2020 de vacas gordas, uma situação favorável que anima empresários e lideranças políticas do estado. Segundo o Amazonas Tour, foi o estado da região norte que mais criou emprego no segmento turístico em um ano, entre outubro de 2018 e o mesmo mês de 2019. Foram 824 novos postos de trabalho gerados nesse período, aponta a empresa ao mencionar os dados do CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, feitos com base nos números divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O ex-presidente da Aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, que fugiu do Japão, onde estava em prisão domiciliar, tinha 2 passaportes franceses, incluindo um que sempre levava em uma mala trancada. Nascido no Brasil, ele também tem cidadania libanesa e francesa. Alvo de 4 acusações de crimes financeiros e em prisão provisória sob fiança desde abril de 2019, Ghosn vivia com certa liberdade de movimento no Japão, mas sob condições estritas. O empresário teria conseguido escapar do país com a ajuda de uma empresa privada de segurança, segundo a agência Reuters. Ele seguiu para Beirute, no Líbano, após uma escala em Istambul, na Turquia. Como o voo que o levou para o Líbano teve uma escala em Istambul, as autoridades turcas lançaram uma investigação sobre a fuga do empresário. A rede japonesa NHK afirmou que várias pessoas foram presas. 6h34. Passados os 4 anos de crise, o presidente da Eletros, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Jorge José do Nascimento, avalia que 2019 representa um ensaio de retomada para a economia brasileira em geral e para a indústria eletroeletrônica geral, majoritariamente instalada na Zona Franca de Manaus. O dirigente lembra que o segmento eletrônico foi um dos que mais sentiu o baque da crise, já que bens de consumo, especialmente os que dependem mais de acesso ao crédito e excedente de renda e que não são considerados essenciais, costumam ser mais sensíveis ao zigue-zague da demanda.
embora o crescimento médio, mais 5%, das mais de 500 linhas de produção distribuídas pelas linhas branca, marrom e de eletroportáteis não tenha passado da metade do projetado pela Eletros neste ano, mais 10%, e apesar da fabricação de televisores ter retornado ao nível de 2010, José Jorge do Nascimento considera que os sinais do horizonte são animadores para a indústria de eletroeletrônicos. O Ministério da Economia divulga nesta quinta-feira o resultado de 2019 da balança comercial. Em 2018 houve um superávit de exportações maiores que importações de 58,298 bilhões, queda de cerca de 13% no saldo positivo em relação ao ano de 2017, quando as exportações superaram as compras do exterior em 66,989 bilhões de dólares, o maior valor já registrado. Desde ontem, os empregados deixarão de pagar a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em demissões sem justa causa. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo salário mínimo já está valendo desde ontem. Passou de R$ 998 para R$ 1.039. O novo valor corresponde ao reajuste da inflação do ano, que encerrou 2019 em 4,1%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Numa estimativa exagerada, o Réveillon mais famoso do Brasil teve público recorde. Quase 3 milhões de pessoas acompanharam a queima de fogos na praia de Copacabana com muita festa, foi divulgado ontem. Pontinhos minúsculos na praia geralmente são areia, mas em Copacabana esses pontinhos são gente. 2,9 milhões de pessoas para receber 2020. Olhando de perto, cada pontinho é um sonho. Muita paz, prosperidade, família reunida, tudo de bom, diziam os que estavam na praia. Uma das praias mais longas do mundo e uma das maiores do mundo. Cabe 2,9 milhões de pessoas. É uma praia enorme. 6:37. Começa a valer nesta quarta-feira o limite para compras de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos conhecidas como free shops, que vendem produtos livres de tributos. O valor irá dobrar de $500 para $1.000 por passageiro, ou o equivalente em outra moeda em loja de aeroportos, segundo portaria publicada em outubro no Diário Oficial da União. No caso de quem atravessa as fronteiras por via terrestres, como no Paraguai, e por rios ou lagos, o limite passa de $300 para $500. 6:38 em Manaus. Um programa do governo vai permitir que consumidores paguem menos pela energia elétrica. Mas só é vantajoso para quem souber usar a energia na hora certa. Muita gente ainda não sabe como funciona a novidade. A tarifa branca foi criada para incentivar a redução do consumo de energia nos horários de grande demanda. Com ela, quem adotar o hábito de consumir fora dos chamados horários de pico vai pagar menos pela energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, diz que com essa modalidade de tarifa é possível reduzir a conta de luz em até 20%. Agora 6:39 em Manaus. Pela parcela de brasileiros que consideram democracia a melhor forma de governo, diminui de 69% para 62% durante o primeiro ano da presidência de Jair Bolsonaro. Aumenta, porém, a avaliação negativa da ditadura militar. O apoio à democracia como melhor forma de governo caiu 7 pontos percentuais durante o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, revelou uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira. O governo federal já expulsou 7.766 servidores públicos estatutários desde 2003. Nenhum deles por insuficiência de desempenho, hipótese prevista na Constituição há mais de 20 anos, mas que nunca foi regulamentada. Os dados são da CGU, Controladoria Geral da União, que divulga registros a partir daquela data, atualizado até novembro de 2019. O número corresponde a 0,5% do quadro atual de servidores civis. Quase 2/3 das expulsões, 65%, se referem a casos de corrupção. Outras 25% estão relacionadas a abandono, inassiduidade ou acumulação ilegal de cargos. As hipóteses para a demissão de servidores federais estão previstas na Lei número 8.112 de 1990.
Estudantes de ensino médio de todo o mundo estão sendo chamados para participar de uma competição de redação. O convite é do Banco Mundial e do jornal britânico Financial Times. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 do mês de fevereiro. Agora 6h40 em Manaus. O tema do concurso que está em segundo ano é a alfabetização universal. Segundo o Banco Mundial, quase 700 milhões de crianças não conseguem ler e entender um texto simples. As inscrições serão julgadas por um painel composto por funcionários do Grupo Banco Mundial, do Financial Times e outros parceiros. Serão avaliados critérios como originalidade, criatividade e qualidade da escrita e soluções apresentadas. Os vencedores serão anunciados no final do mês de março de 2020. Carne substituída por ovo, proteína trocada por pipoca e mais arroz do que previsto no prato da merenda escolar. Esses são alguns dos exemplos dos truques que eram usados por quadrilhas para desviar dinheiro que deveria ser destinado à compra de alimentos para estudantes de escolas de todo o estado de São Paulo, de acordo com a Polícia Federal. A Operação Prato Feito, iniciada pela Polícia Federal em 2018, vai chegando ao final com o indiciamento de 154 pessoas suspeitas de participação no esquema. Ao todo, segundo a investigação, cerca de 1,6 bilhão foi desviado dos cofres públicos. Ao menos 13 prefeitos são suspeitos de participar diretamente do esquema, alguns dos quais foram presos, 4 foram caçados após a abertura dos inquéritos. Em um relatório final obtido pela Folha de São Paulo, a Polícia Federal pede que os bens apreendidos na operação, incluindo carros e dinheiro, sejam revertidos para a polícia. Pelo menos 24 pessoas foram mortas depois de um acampamento para refugiados ser atacado em Darfur Ocidental, no oeste do Sudão, afirmou um oficial de uma missão de paz internacional nesta quarta-feira, enquanto autoridades de alto escalão chegaram ao local para tentar acalmar a violência. O acampamento Krinding, pouco ao leste da capital do estado de El Geneina, foi atacado entre 29 e 30 de dezembro após uma disputa entre grupos étnicos árabes e africanos, afirmou Ashraf Essa, porta-voz da UNAMID, Missão de Paz Conjunta da União Africana e das Nações Unidas em Darfur. Um grupo de cidadãos em Tóquio está coletando cartões de ano novo que, por conter erros, não foram enviados. Ele irá coletá-los de famílias e empresas para angariar fundos para crianças em países em desenvolvimento. A organização não governamental Shafranier trabalha em prol da educação de crianças forçadas a trabalhar em Bangladesh. Ela também promove atividade de redução do risco de desastres em áreas do Nepal suscetíveis a enchentes. A imprensa estatal da Coreia do Norte disse que o líder do país, Kim Jong-un, afirmou em uma sessão plenária do Comitê Central do Governista Partido dos Trabalhadores que o mundo vai testemunhar a nova arma estratégica do país em um futuro próximo. No discurso, Kim disse que os Estados Unidos prolongaram as negociações. Ele afirmou que falaram sobre um reinício de diálogo apenas para passar o final de ano sem problemas. A Coreia do Norte havia definido unilateralmente o final do ano como prazo para os Estados Unidos apresentarem avanços das negociações sobre desnuclearização. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, está profundamente preocupado com a Coreia do Norte e tem indicado que poderia retomar testes nucleares e balísticos, disse um porta-voz da ONU nesta quarta-feira. Em 2020, não se assuste, teremos 366 dias. Isso ocorre a cada 4 anos, é o conhecido ano bissexto. Você sabe por que essas mudanças no calendário acontecem? O ano é calculado pelo tempo necessário para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol. No entanto, a conta não é exatamente 365 dias. Na verdade, são 365,2422 dias, ou 365 dias, 5 horas e 48 segundos. Para encaixar esse tempo extra, astrônomos arredondaram para as 6 horas. E a cada 4 anos o excedente vira um dia a mais. Desta forma, é possível ajustar o calendário com menos transtornos. O modo de contar os dias foi trazido pelo imperador Júlio César de Roma em 46 a.C. O governante buscava solução para reformar o calendário romano. Então ele contratou Sosígenes de Alexandria, que propôs a adoção do calendário solar egípcio, no qual a cada 4 anos um dia seria acrescido para se adequar ao tempo que a Terra levava para girar em torno do Sol. Portanto, o ano terá 366 dias e não 365.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Papa se desculpa por ter perdido paciência com uma fiel. Folha de São Paulo. Economia brasileira em 2020, o terceiro ano de agora vai. O estado de São Paulo. Suspeito de ataque à porta dos fundos dizem vídeos que humoristas são intolerantes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo federal autoriza concurso do Departamento Penitenciário Nacional. O valor econômico. Aumento no salário mínimo eleva a despesa da União em 2,4 bilhões. Estado de Minas. Aécio Neves faz cirurgia de urgência e passa Réveillon no hospital. Jornal do Comércio no Recife. Apoio à democracia cai entre brasileiros após primeiro ano de Bolsonaro, diz Datafolha. Fortaleza Diário do Nordeste. Criança morre após avô atirar acidentalmente enquanto tentava impedir ação criminosa. Porto Alegre, 0 hora. Sistema permite que o consumidor pague menos pela energia se utilizá-la fora do horário de maior uso. Edições impressas que chegam à nossa redação, as edições locais, a crítica estampa hoje, oportunidade de emprego. Ano novo começa com 2 concursos. O centenário Jornal do Comércio, que está completando 116 anos, diz: a aposta agora é na recuperação em 2020. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai. A sonoplastia de áudio foi de Itamar Jardina e do aniversariante de hoje, Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.